Em 1º de outubro de 1949, Mao Zedong proclamou a criação da República Popular da China. Desde então, o país passou de uma nação majoritariamente agrícola, devastado por guerras, a uma superpotência global. E é sobre essa transformação incrível que a gente vai falar um pouco hoje. Mas a nossa história vai começar no fim de 1949, quando a Guerra Civil na China estava acabando. A China estava em ruínas, o país havia passado por décadas de instabilidade, desde a queda do Império Qin, passando pelas guerras do ópio, revoluções internas como a Revolução Taiping, invasões japonesas durante a Segunda Guerra Mundial e, claro, a guerra civil entre o Partido Comunista, liderado por Mao Zedong, e a Kuomintang, liderada por Chiang Kai-shek. The troops of Mao Zedong marched into Shanghai unopposed. That victory was celebrated in July at a gigantic parade in what is today the largest red city in the world, now so isolated that these pictures took 3 months to reach Britain. In those 3 months, the Reds have changed the face of China and brought the world's largest country within the Communist Empire. Quando a Kuomintang entende que eles estavam para perder a guerra, eles fogem para Taiwan com mais de 2 milhões de pessoas, muito ouro e várias obras de arte roubadas de Pequim, instaurando uma ditadura em Taiwan que durou mais de 30 anos até a morte de Chiang Kai-shek. Com a vitória dos comunistas, Mao assumiu o controle do país, mas não foi um processo fácil. A economia estava destruída e o país fragmentado. A primeira grande iniciativa de Mao foi a reforma agrária, que redistribuiu milhões de hectares de terra para os camponeses. They'd wanted for so long. It was the party's plan that they should seem to make the change themselves. Speak bitterness meetings were held in which the landlords and others linked to the defeated nationalists were confronted and denounced by the peasants. Entre 1950 e 1952, mais de 300 milhões de hectares de terra foram redistribuídos. Isso ajudou a consolidar o poder do Partido Comunista nas áreas rurais, mas essa implementação não foi pacífica, já que os latifundiários não abririam mão das suas terras sem lutar. Isso foi um divisor de águas para centenas de milhões de chineses que antes não tinham terra para plantar e viviam em condições muito precárias. A reforma agrária permitiu que muita gente começasse a cultivar suas próprias terras, o que reduziu a fome e melhorou a qualidade de vida de muita gente na China. Nessa época, a população da China era de cerca de 540 milhões de pessoas, sendo que 90% moravam em áreas rurais. A Era Mao é um dos períodos mais controversos da história da China. Por um lado, Mao implementou políticas que visavam modernizar e industrializar o país rapidamente, como o Grande Salto Adiante. Por outro lado, essas políticas muitas vezes causaram grandes tragédias. O Grande Salto Adiante, por exemplo, foi uma tentativa de transformar a China em uma potência industrial em um tempo recorde, evoluindo aí 15 anos em 5 para tentar ultrapassar o PIB do Reino Unido. Entre 1958 e 1962, Mao tentou mobilizar milhões de camponeses para produzir aço em fornos improvisados. Esses camponeses foram retirados das suas funções no campo para produzir um aço de baixa qualidade, muitas vezes derretendo ferramentas e panelas que eles tinham em casa. Essa falta de mão de obra no campo, juntamente com outros desastres naturais, como enchentes, políticos locais mentindo sobre a quantidade de grãos produzidos para tentar crescer no partido, causaram uma fome generalizada no país, levando à morte de milhões de pessoas. Mas mesmo com o fracasso do Grande Salto Adiante, Mao conseguiu estabelecer as bases da industrialização da China. Nos anos 50, com a ajuda da União Soviética, engenheiros e técnicos, a China construiu uma série de indústrias pesadas e começou a desenvolver a sua própria base militar. A construção de fábricas de aço, minas e usinas hidrelétricas foi um dos primeiros passos para modernizar o país. Essas infraestruturas continuaram sendo utilizadas e foram cruciais para o crescimento posterior nos anos do Deng Xiaoping. Mao também investiu muito em garantir a independência militar da China.
Ele acreditava que o país precisava ser forte e autossuficiente, como era antes do século das humilhações, e especialmente depois da ruptura com a União Soviética nos anos 60. Foi durante a Era do Mao que a China se tornou uma potência nuclear, testando sua primeira bomba atômica em 1964. E uma nota interessante aqui é que os Estados Unidos tinham planejado um ataque preventivo nuclear contra a China para impedir que a China desenvolvesse a sua própria bomba atômica. A Era Mao também viu avanços significativos, especialmente na área da educação e saúde. A taxa de alfabetização, por exemplo, aumentou de 20% em 1949 para 66% em 1976, o ano da morte de Mao Zedong. Já na saúde pública, o governo comunista criou o programa chamado Médicos dos Pés Descalços, que eram trabalhadores com treinamento básico em saúde pública e saneamento básico, que foram trabalhar em áreas rurais, remotas e aldeias isoladas. Esse programa ajudou a melhorar as condições de saúde de centenas de milhões de chineses, especialmente nessas áreas mais isoladas, como eu mencionei. Além disso, campanhas de vacinação massivas, programas de saúde pública também ajudaram a reduzir doenças contagiosas como a varíola e o tifo. O impacto disso foi que a expectativa de vida na China, que era de 35 anos em 1949, passou para 63 anos em 1976. É um aumento impressionante, quase dobrando em 30 anos. The great Supreme Commander, Chairman Mao, issued a world-shaking call to us. You should pay attention to state affairs and carry the great proletarian cultural revolution through to the end. With the Red Guards, revolutionary young people as pathbreakers, the workers, peasants and soldiers are marching forward courageously. The red torrents of the great proletarian cultural revolution are sweeping the country and shaking the whole world. Já na década de 60, vem a Revolução Cultural, que durou de 66 a 76 e foi um período de caos na China. Mao lançou essa campanha para eliminar o que ele considerava elementos contra-revolucionários e consolidar o seu poder. Milhares de pessoas foram perseguidas, incluindo aí o pai do Xi Jinping, o próprio Xi Jinping, que foi enviado para trabalhar numa aldeia isolada, e Deng Xiaoping, além de intelectuais que foram humilhados publicamente, e a economia chinesa sofreu bastante. Muito da história da China foi perdida pela luta contra os quatro antigos. Os antigos costumes, os antigos hábitos, as antigas ideias e a cultura antiga. Houve uma perseguição inclusive contra o confucionismo, que voltou com força após a morte de Mao Zedong. Unfrocked, religious symbols smashed. The statue of the Virgin Mary was replaced by a portrait of Mao. One form of worship gave way to another. Então, a Revolução Cultural, ela não lutava só contra os chamados inimigos de classe, mas contra a base da cultura milenar da China. E é nessa época também que a China começa a se reaproximar dos Estados Unidos, após a ruptura com a União Soviética, na história de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Após a morte do Mao Zedong em 76, vem a era do Deng Xiaoping, que foi aí e é considerado o grande arquiteto da China moderna. Ele assume o poder em 1978, algumas pessoas vão dizer que ele deu um golpe dentro do partido e mandou prender a que é chamada de a Gangue dos Quatro, que eram 4 pessoas extremamente influentes dentro do partido, incluindo a viúva do Mao Zedong. Outras pessoas vão dizer que foi simplesmente a direção que a China decidiu tomar, porque eles enxergavam que precisavam de uma mudança. The trials were televised nationwide. By showing the way the Gang of Four was tried, Deng Xiaoping wanted the people to realize that a new age had arrived. E nisso, a China passou por uma transformação econômica sem precedentes. Deng abandonou muito dos ideais de Mao e abriu a China para o mundo. Numa escala política, Deng seria bem mais à direita dentro do partido do que o Mao Zedong. Uma das primeiras iniciativas de Deng Xiaoping foi a criação das zonas econômicas especiais. A ideia era simples: atrair investimentos estrangeiros e experimentar uma economia mais orientada ao mercado em regiões específicas como Shenzhen, que é uma cidade perto de onde eu moro. E o resultado a gente já sabe que foi extraordinário. Além disso, as empresas estrangeiras que se estabeleceram na China tiveram que, nesse processo,
compartilhar a tecnologia que usavam. Dessa forma, os chineses produziram, aprenderam, construíram a sua própria base industrial e hoje produzem inúmeras marcas de produtos chineses como a Huawei e a Xiaomi. E Shenzhen é o exemplo perfeito de como a política de reforma e abertura do Deng Xiaoping mudou a China. Em uma vila de pescadores nos anos 80 com mais de 30 mil pessoas, hoje Shenzhen é uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes, sede de empresas como Huawei, Tencent, de JI e um grande polo tecnológico. Quando Hong Kong foi devolvida para a China em 1997, Hong Kong correspondia a cerca de 30% do PIB chinês, Shenzhen correspondia a pouco mais de 3%. Hoje esses números viraram. Shenzhen corresponde a muito mais sobre o PIB da China do que Hong Kong, que é uma ínfima parte. Além das zonas econômicas especiais, Deng Xiaoping promoveu uma abertura geral ao mercado global. A China começou a exportar produtos em massa, especialmente manufaturados, o que alimentou décadas de crescimento econômico. A China se valeu da sua mão de obra imensa e barata, mas hoje a grande vantagem de se produzir aqui na China vem da qualidade dos produtos desenvolvidos por décadas e a sua capacidade logística de entregar no volume e o tempo necessário que o mundo exige. Durante o período do Deng Xiaoping, a China cresceu cerca de 9,5%, entre ali 1980 até mais ou menos 1910, que foram os sucessores do Deng. Mas um ponto interessante é que durante o período do Mao Zedong, a China crescia em média 7% por ano, que não é um crescimento fraco. O problema é que em alguns anos a China crescia 17% e outro ano a China caía 20%. E esse crescimento econômico do Deng Xiaoping, aliado com a base iniciada por Mao lá nos anos 50, proporcionou à China tirar mais de 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, a maior distribuição de renda da história da humanidade. Além disso, Deng foi o primeiro líder chinês a visitar os Estados Unidos depois da criação da República Popular da China. Após anos de normalização de relações entre a China e os Estados Unidos, que começam lá na era Mao Zedong, com a visita do Nixon, em 1979 o Deng visita os Estados Unidos. Esse país passa a reconhecer a China como a verdadeira China e garante um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. China's market is open to you all, of course. An open market is a competitive market. Only those who can seize opportunities and bring their advantages into full play. Deng Xiaoping nunca foi o presidente da China, mas ele colocou Jiang Zemin como seu sucessor, assumindo a presidência do país num período bem sensível, foi logo depois dos protestos da Praça da Paz Celestial. Durante o governo de Jiang Zemin, ele continuou as reformas e aberturas econômicas e supervisionou a integração da China à Organização Mundial do Comércio. Existia no Ocidente branco, Estados Unidos e Europa, a expectativa de que essa abertura econômica fosse trazer também mudanças políticas para dentro da China, o que nunca aconteceu. A entrada da China na Organização Mundial do Comércio impulsionou ainda mais o seu crescimento econômico, aumentando as exportações e atraindo mais investimentos estrangeiros. Nessa época, a economia da China crescia cerca de 10% por ano. Depois de Jiang Zemin, vem Hu Jintao, que presidiu durante um período de crescimento econômico contínuo e absurdo. Sob a sua liderança, a China consolidou o seu lugar como a segunda maior economia do mundo, mas também enfrentou o desafio crescente da desigualdade. Lá nos anos 80, o Partido Comunista teve que fazer uma conversa num congresso para poder aceitar a presença de milionários e bilionários, que a gente tem que lembrar que 5 anos antes, essas pessoas estavam sendo expurgadas do país por conta da Revolução Cultural que lutava contra os inimigos de classe. Com a chegada de Xi Jinping ao poder em 1912, a China entra numa nova fase. Xi consolidou ainda mais o poder do Partido Comunista no país, centralizou a liderança e lançou uma série de grandes projetos nacionais e internacionais. E talvez o projeto mais ambicioso do Xi Jinping é a iniciativa da Nova Rota da Seda, que busca conectar a China a dezenas de outros países espalhados pelo mundo numa rede de infraestrutura e comércio, incluindo o Brasil, que está aí no processo para integrar essa iniciativa. Já são mais de 140 países envolvidos na Nova Rota da Seda, que também busca ampliar a influência da China globalmente. Xi Jinping
também deu um grande ênfase à tecnologia e inovação. A China hoje está na vanguarda das tecnologias de 5G, já está testando 6G, inteligência artificial, veículos elétricos, veículos autônomos. Uau, olha isso que impressionante! É o fantasma do comunismo! Mano, que loucura isso aqui, cara. Eu quero... É muito doido andar num carro sem motorista, cara. Com o governo investido pesadamente nesses setores. Anualmente, mais de 2 milhões de engenheiros se formam nas universidades chinesas, que já contam com 6 universidades no top 100 mundial. Xi também começou a investir pesado em energias renováveis e reflorestamento, fazendo do país o líder global nesses 2 pontos. E a China é líder global em pedidos de patente nos últimos 2 anos, ultrapassando os Estados Unidos, que foram os líderes nesse quesito por décadas. Por outro lado, Xi Jinping também centralizou mais o poder em torno de si, o que tem gerado críticas tanto dentro como fora da China. Em 2018, o Congresso Nacional do Povo alterou a legislação permitindo que Xi seja eleito para mais de 2 mandatos. E até o momento, a gente não tem um sucessor claro para assumir a presidência depois de Xi, algo que é comum na China, o atual presidente já ir treinando e passando o cargo para o seu sucessor. O governo de Xi Jinping hoje enfrenta grandes desafios, como a diminuição da população por 2 anos consecutivos, o envelhecimento populacional que pressiona muito o sistema previdenciário do país. Semana passada, a China aumentou a idade para a aposentadoria das mulheres de 50 para 55 anos e dos homens de 60 para 63, além das sanções que os Estados Unidos impõem, principalmente na guerra dos chips, antagonizando a China principalmente pela questão de Taiwan. Os Estados Unidos reconhecem que Taiwan é parte da China, mas constantemente provocam o país asiático incentivando e apoiando o movimento separatista de Taiwan. Em 2022, o Congresso do Partido Comunista, Xi Jinping afirmou que continua com o objetivo da reunificação pacífica, mas que vai fazer uso da força militar caso haja interferência externa nos assuntos internos da China, algo que os Estados Unidos fazem constantemente desde o século XIX. Os Estados Unidos ativamente hoje influenciam no movimento separatista de Hong Kong, no movimento separatista de Taiwan, no movimento separatista do Tibete e no movimento separatista de Xinjiang, com os uigures. E quando eu falo ativamente é colocando dinheiro, treinando pessoas e patrocinando movimentos como o Congresso Mundial Uigur. O futuro da China, sob Xi Jinping, ainda está sendo escrito, mas uma coisa é certa, o país está em uma posição mais forte do que nunca no cenário global do nosso ponto de vista. Do ponto de vista dos chineses, a China só voltou ao local que sempre foi dela. Nesses 75 anos, a China passou por transformações profundas. De uma nação devastada pela guerra civil e pela pobreza extrema, voltou ao seu lugar como uma superpotência global. Com todos os desafios e conquistas dos últimos 2 séculos, o futuro da China deve ser muito promissor, mas também cheio de incerteza. Uma coisa é certa, a China continuará desempenhando um papel central no mundo como fez nos últimos séculos. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer com o futuro da China e até a próxima.